A paz do Senhor, amados irmãos, em especial os nossos jovens. Estamos com a nossa quarta lição, falando sobre desafiando a Deus no deserto. Nós vamos ver que quando o povo sai do Egito, o trajeto do deserto vai ser um trajeto de grande murmuração por parte do povo hebreu. Por isso, uma boa parte daquele povo que sai do Egito não vai entrar, não vai herdar a terra prometida. O texto principal diz assim: Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Números capítulo 14, versículo de número 29. O resumo da lição diz assim: a tentação da murmuração contra Deus fez os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. Aquela geração que saiu do Egito acima de 20 anos, com exceção de Josué e Calebe, todos eles serão sepultados no deserto. Só irão entrar na terra prometida até então os jovens de 20 anos para baixo e aqueles que fossem nascendo durante esse período. Os demais, devido à murmuração, à rebelião, o modo como se levantaram contra Deus, perderam o acesso a essa terra prometida. A nossa lição tem 3 objetivos, que é, primeiro, mostrar que os hebreus desprezaram a presença de Deus durante a caminhada rumo à terra prometida, explicar as consequências de os espias terem infamado a terra que Deus disse que era boa, e expor a causa do atraso de 40 anos na entrada da terra prometida. Então, esses objetivos nós estaremos perseguindo ao longo da nossa lição. O nosso texto bíblico está em Números capítulo 13, dos versos 25 ao 33, que diz assim: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará e Cádiz. E, tornando, deram-lhe contas a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe, e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes é muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles trazem um relato bem diferente do que Deus havia falado. Deus sabia em todo o tempo que teria desafios para entrarem na terra, para habitarem a terra,
Porém, Deus nunca disse que seria impossível. Pelo contrário, Deus prepara o povo, fazendo com que eles entendessem que desafios iriam existir, mas se eles permanecessem fiéis, eles conseguiriam alcançar o objetivo determinado. A nossa introdução diz assim: fazer um passeio turístico por um deserto quando se está com roupas apropriadas, um veículo adequado e suprimentos pode ser uma boa aventura ou uma aventura radical. No entanto, andar pelo deserto por 40 anos sabendo que jamais sairá dele vivo e consciente de que não verá a promessa de Deus se cumprindo na sua vida é desanimador. Veremos na lição deste domingo que esse foi o preço pago pelos israelitas que haviam recebido a promessa de Deus, se saírem da escravidão e entrarem numa terra onde seriam donos de sua própria liberdade e ainda teriam a proteção e a bênção de Deus, se fossem obedientes aos seus mandamentos. Contudo, por terem tentado a Deus, deixaram de receber a promessa do Senhor e pagaram com as suas próprias vidas, por sua incredulidade e rebeldia. Então, nesta lição, nós vamos ver que, como o nosso comentarista, ele começa dizendo, fazer uma viagem pelo deserto com roupas apropriadas, com carros apropriados, com certeza seria muito bom. Mas a pessoa vaguear ou vagar pelo deserto por 40 anos e ainda saber que não vai herdar a terra prometida por causa das suas rebeldias, seriam algo assim muito triste, mas de fato é o que iria acontecer com uma boa parte do povo hebreu. No primeiro tópico falaremos sobre desprezando a presença de Deus na caminhada. As águas amargas de Mara. Moisés registra que após saírem do Mar Vermelho, os hebreus andaram na direção do deserto de Sur por 3 dias, sem encontrar água. Ao chegar a uma localidade chamada Mara, encontraram água, mas logo descobriram que elas eram amargas. Não se consegue matar a sede em um deserto bebendo uma água com sabor desagradável. Na prática, provavelmente se tratava de águas com sabor diferenciado pela presença de minerais, o que pode ter causado estranheza aos israelitas sedentos. É curioso também nós olharmos, que enquanto eles estavam no Egito, eles não reclamavam da água que eles bebiam no Egito, mas eles vão logo reclamar da água que Deus está pronto a lhes oferecer, pelo menos naquele momento. Então eles vão murmurar, vão reclamar e Deus vai dar uma direção a Moisés para que Moisés corte um pedaço de madeira e jogue ali naquela água e aquela água vai ser purificada. A nossa vida também é assim. A nossa vida ela é cheia de altos e baixos, cheia de dificuldade. Um dia está amargo, outro dia está melhor. Mas quando nós tivemos um contato com o Senhor Jesus, por meio do madeiro da cruz, a nossa história também foi transformada. Como aquelas águas foram transformadas, as nossas vidas também foram transformadas quando o Senhor vai à cruz, sobe o madeiro, e o madeiro então vai ser para nós a mudança da nossa vida, a crucificação, a obra de Cristo vai ser a mudança da nossa vida. Do mesmo modo que aquela madeira naquela água trouxe mudança, Jesus Cristo no madeiro também trouxe a maior mudança na nossa vida de toda a história. Então nós vamos ver que a água ela vai ficar uma água com sabor saudável, podendo ser bebida por todos. Ali naquela situação, Deus os provou. Além de tornar a água agradável para o consumo, Deus garantiu aos hebreus que se eles obedecessem, não teriam nenhuma enfermidade que foram vistas nos egípcios. Ou seja, tudo que eles presenciaram lá no meio do povo
egípcios, pragas, enfermidades, eles não teriam nenhuma dessas enfermidades no meio deles, desde que eles fossem obedientes à palavra do Senhor nosso Deus. No 2 diz sobre o envio do maná. Passado mais alguns dias, os hebreus novamente murmuraram contra Moisés e apresentaram a Arão suas queixas. Por qual motivo? Qual foi o motivo das queixas? Por não terem o que comer, eles não pediram alimento a Deus, né? Era mais fácil colocar a culpa em Moisés do que se lembrarem do que haviam sido escravos lá no Egito. Eles eram escravos e aparentemente estavam bem, mas nós vamos ver aqui algo interessante, que eles não vão falar com Deus, mas eles vão reclamar a Moisés, e Moisés vai falar com o Senhor, e o Senhor então vai lhes prometer lhe enviar o pão diário, o pão cotidiano, que é o maná. Maná, todos os dias, pela manhã, eles iriam acordar e iriam ver o maná espalhado lá pelo chão afora, em frente às suas cabanas, em frente às suas casas, podemos assim dizer. Eles iriam pegar o suficiente para aquele dia. Não podia pegar até, no caso, a sexta-feira, não podia, até quinta-feira, de domingo a quinta-feira, não podia pegar para que sobrasse, porque se sobrasse, iria virar bicho. Na sexta-feira, eles podiam pegar o dobro para poder comer na sexta-feira e poder alimentar-se também no sábado. Mas eles, por não acreditarem na provisão divina, que Deus podia prover o maná no outro dia, o que eles faziam? Enchia o cesto o máximo que podia. O interessante é que enchia o cesto durante aquele dia, se era quinta, se era segunda, o dia que era estava perfeito, mas quando virava o dia, estragava, criava bicho, por causa eles não estavam acreditando. Então Deus envia o maná, e eles vão se alimentar. Durante todo o período que eles estão no deserto, Deus vai enviar para eles o maná. O interessante é que o maná não dava em árvores. Eles precisavam abaixar para poder pegar o maná. Isso também, reconhecendo a soberania divina e, querendo ou não, eles precisavam se abaixar, se humilhar diante do Senhor nosso Deus. Isso foi muito interessante. Os hebreus não agradeceram a Deus pela liberdade, nem pela provisão recebida. Eles preferiam permanecer como escravos, bem alimentados, e murmuravam contra Deus, porque quando não tinham pão, eles lembraram lá das panelas de sopa de pepino, do pão, da comida que eles tinham no Egito, e não estavam já agradecidos pelo livramento que o Senhor ora estava realizando na vida deles. Nós vemos aqui ainda dizendo, e mesmo com a orientação de Deus, de nos dias de semana pegarem somente o maná necessário, houve israelitas que se apropriaram, como eu disse, criou bicho. As águas de Refidim, como se fossem poucas essas duas ocorrências, tanto da águas de Mara e do envio do maná, agora eles vão reclamar, porque eles vão chegar em Refidim e não vão encontrar água. Em Mara tinha água amargas, mas agora em Refidim eles não vão encontrar nenhum tipo de água, e mais uma vez eles vão reclamar contra Moisés, e Moisés fica preocupado porque um povo enfurecido e até mesmo incentivado por outras pessoas, como nós vemos em muitas agitações que tem pelo mundo afora, eles são capazes de fazer coisas terríveis. Então Moisés vai falar com Deus e Deus vai lhe orientar para que ele tocasse
né, ele tocasse na rocha e aquela rocha iria jorrar água, que iria alimentar a sede daquelas pessoas. E de fato, isso vai acontecer. Mais uma vez, o povo está murmurando, o povo está se levantando contra Deus, se levantando contra Moisés, e Deus sempre provendo o meio de salvação para este povo. Deus, ele sempre buscando o melhor para o povo, enquanto o povo não está nem aí para obedecer ou receber a bênção do Senhor nosso Deus. No segundo tópico vai falar sobre infamando a terra que Deus disse que era boa. Uma honra transformada em uma vergonha. Para que os hebreus pudessem entrar na terra que Deus lhe havia prometido, era preciso saber quem estava residindo nela. Um trabalho de inteligência precisava ser montado para que eles pudessem ser bem-sucedidos na conquista daqueles territórios. O fato de Deus estar com eles não os isentava de serem precavidos e, acima de tudo, observadores. Então Moisés escolheu representantes das tribos, homens tidos como cabeça. Moisés não vai pedir aos chefes das tribos, porque os chefes mesmo não vão, mas eles vão enviar representantes daquelas tribos. Se tivesse um chefe, um ancião lá com a sua idade avançada, ele não ia, depois que tivesse um príncipe jovem naquela tribo que pudesse ir. Então ele enviou, e Moisés pede, eles enviam a Moisés os mais preparados, os mais capacitados para esse trabalho de inteligência. Vimos aqui algo que o comentarista coloca, que é muito interessante. Mesmo Deus estando com o povo precisava fazer a sua parte. Hoje também acreditamos que Deus está na igreja, que Deus atua na igreja, que a igreja é do Senhor Jesus, que o Espírito Santo está na igreja, mas nós precisamos também realizar a nossa parte. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus já tem estabelecido sobre as nossas vidas. Então, amados irmãos, nós vamos ver algo muito importante. Eles sendo enviados com uma missão, mas não é para trazer uma mensagem de derrota, uma mensagem de tristeza, não, mas é para trazer uma mensagem de paz e de conforto. Mas, infelizmente, não é isso que aconteceu, que veremos logo a seguir. Certamente Deus poderia revelar todos esses detalhes a Moisés, sem que fosse necessário escolher homens para uma missão tão arriscada. Mas aqueles homens teriam a honra de cooperar com o plano de Deus. Ou seja, Deus pode fazer? Pode. Deus pode levantar? Pode. Mas Deus, ele quer dar essa honra do homem, poder cooperar com a sua obra. Do mesmo modo que Deus poderia hoje, enquanto nós estamos como igreja na terra, Deus poderia, sem estabelecer a igreja, de uma forma maravilhosa, como acontece em alguns países, trazer sonhos, trazer visões, trazer revelações às pessoas e por elas mesmas, elas aceitarem e conhecerem que há um Senhor. Mas Deus preferiu fazer o quê? Colocar esta obra na mão da igreja, para que a igreja realizasse com afinco, com zelo, com graça, esta obra tão maravilhosa. Em nossos dias, essa cena parece repetir pessoas que deveriam ser úteis da obra de Deus, cooperando com o Senhor, acabam influenciando para que haja uma divisão, uma separação no meio da igreja. Pessoas que é para testemunhar uma vitória, acaba por testemunhar derrotas e levam outras pessoas a desanimarem na fé. E quem contribui para que outro possa desanimar na fé está incorrendo em um risco muito grande. Quando os príncipes se veem como insetos, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja,
Eles estão dizendo, olha, quando chegamos lá, nós nos sentimos pequeninos diante deles. E eles, quando olhavam para nós também, nos viam como pequeninos. Só que a promessa de Deus estava com o povo. Deus nunca disse que eles iriam vencer sozinhos. Deus, ele vai, mesmo com Moisés, Deus vai levantar-se, Deus vai com o povo fazer todo o trabalho. Eles só precisariam acreditar e confiar. Eles espiaram, mas ao retornarem da missão falaram coisas ruins da terra, que Deus havia dito que era boa. Deus disse que a terra era boa e eles vão dizer que a terra era ruim, que a terra consumia os seus moradores, que seria impossível eles conquistarem, porque lá era terra de gigantes. Mas quem havia prometido a vitória era o Senhor nosso Deus. Desqualificando o que Deus disse que era bom no terceiro subtópico, infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Da mesma forma que Satanás no Éden também enganou de forma proposital o primeiro casal, desqualificando o que Deus disse. Os espias, exceto Josué e Caleb, desqualificaram a terra que por séculos Deus estava preparando para os filhos de Abraão. Toda a intenção, em algum nível, de buscar tornar útil ou de pouco valor aquilo que Deus disse que era bom, é tentar tornar valioso o que Deus disse que não deveria ser valorizado. Se Deus disse que é bom, é bom. Se Deus disse que não tem valor, não tem valor. Então, não tem por que tentarmos valorizar demasiadamente aquilo que Deus não deu valor. Deus disse que a terra é nossa, que a terra é tua, que a terra é do povo de Deus. Então, a terra é do povo de Deus. Vai se levantar gigantes, desafios, pessoas contrárias, mas que quem prometeu é Deus, vai se cumprir para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Precisamos entender isso, amados, porque quem chamou é Deus, quem prepara é Deus e quem dá a vitória é o Senhor. Então hoje não é diferente. Estamos conquistando todos os dias e os desafios estão aí também para que cada um de nós possamos passar por eles e alcançarmos a vitória lá do outro lado. No 3, um atraso de 40 anos. Quando a promessa de Deus é mudada, os israelitas descobriram ao longo de 40 anos seguintes que desprezar a Deus e a sua palavra tinha consequências terríveis. O deserto não havia sido escolhido para que eles morressem ali, perdessem suas vidas. Deus sabia que os hebreus não tinham experiência de combate, não. Eles ou trabalhavam com o gado, cuidando do gado, ou trabalhava fazendo tijolos, construindo tijolos para as casas de Faraó. Então eles não estavam habilitados à guerra. Eles vão começar a habilitar-se na guerra, estando no deserto, é que eles vão começar a habilitar-se para a guerra. Então Deus sabia disso. Então Deus vai preferir não levá-los logo de imediato no meio do povo. Então Deus leva eles para o deserto não para que eles morressem, mas para que eles aprendessem lições profundas de proteção, de presença de Deus, do agir de Deus, de como Deus trabalha. Só que, infelizmente, uma maioria não vai entender isso. O que para eles seria uma derrota, está caminhando no deserto. Para Deus, Deus via aquilo ali na vida deles como vitória, algo que deveria ter acontecido exatamente desta forma. O Todo-Poderoso não falhou em seus desígnios, em suas vontades, naquilo que ele estabeleceu. Uma geração de hebreus libertos entrou na terra prometida, mas foi somente aquela que nasceu no deserto e valorizou a terra que Deus concedeu. Às vezes, ele nos permite passar por dificuldade
para que possamos entender o valor da bênção que ele reservou para nós. Vamos só aqui dar uma pontilhada, porque aqui diz que só entrou na terra prometida a geração que nasceu no deserto. Não, não foi isso. Entraram na terra prometida aqueles que tinham de 20 anos para baixo, que já haviam saídos do Egito, de 20 anos para baixo, e aqueles que foram nascendo no deserto, mais Josué e Calebe, tá certo? Não foi só a geração que nascera no deserto, não, mas a geração ali que nasceu de 20 anos para baixo, como nós lemos no texto. Eles entraram na terra, os demais não. Os demais, o Senhor, a avaliação que o Senhor fez é mais ou menos esta. Esses que são maiores, de maior idade, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estão influenciando os outros, mas os outros que vêm menor, eles não têm esse poder de influência. Então, os maiores já determinei, não entrarão na terra, mas os menores que estão aí e os que nascerem serão eles que, juntamente com Josué e Calebe, adentrarão a terra prometida. Então nós vamos ver que o Todo-Poderoso, ele vai então trazer esta orientação especial. O 2 diz assim: tentar a Deus é pecado, no segundo subtópico do 3. O que devemos entender diante das narrativas que tratam dos primeiros dias do povo no deserto é que tentar o Senhor é pecado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Por não verem a Deus, os hebreus queixavam-se dos homens que ele havia escolhido para libertá-los e conduzir uma terra prometida. A geração que saiu do Egito teve boas oportunidades de vivenciar duas experiências marcantes: a liberdade da escravidão e a chegada no lugar que Deus lhe havia reservado. Contudo, por causa da tentação, os homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Aqueles que se levantaram contra, aquelas tribos, aquele povo que se levantou contra, que foram ouviram os seus principais e se levantaram contra Moisés, Deus não hesitou em permitir que eles fossem exterminados. Eles vão morrer no deserto, vão ficar ali no deserto por causa vamos dizer assim, desta murmuração e desse pecado. Deus odeia a murmuração quando alguém se levanta, e eles estavam se levantando contra Moisés, e contra Arão, e agora também iriam levantar-se contra aqueles que estavam falando, que foi Josué e Calebe, que a terra era boa e podia ser conquistada. Então eles iriam se levantar contra eles. Então Deus, ele vai então permitir que eles sejam mortos, né? Como diz aqui, né? Vai permitir que o mal acometesse eles, né? Que uma praga acometesse eles. Olha lá, como eu falei lá no início, a promessa de Deus falou: olha, o mal que vocês viram no Egito não vai chegar a vocês, mas se vocês obedecerem. Só que infelizmente eles não quiseram obedecer ao Senhor. Vale a pena desagradar a Deus? Uma pergunta: vale a pena? Os hebreus precisavam confiar no que Deus havia prometido. Eles já tinham visto o poder do Senhor contra os egípcios, mas assim preferiram atentar para as circunstâncias e tentaram a Deus com sua incredulidade. Já fomos alcançados pela salvação, mas precisamos aprender a agradar a Deus com nossas ações. Agradamos ao Senhor, dando-lhe crédito ao que ele nos diz. Muito bem. Então nós vemos aqui que já aceitamos a Jesus? Já. Mas já está tudo resolvido para nós? Não. Quando aceitamos ao Senhor,
E se de imediato o Senhor nos promover a vida eterna, amém, estamos garantidos. Mas caso isso não aconteça, sabe o que precisa? De nós continuarmos agradando a Deus, confiando na promessa divina para alcançarmos o seu bem, para alcançarmos o seu favor. E, infelizmente, o povo vai se levantar-se contra Deus e vai perder essa grande oportunidade de se aproximar do Senhor. Chegamos à conclusão dessa nossa síntese, dessa nossa quarta aula. Da mesma forma que Deus não tenta ninguém, não podemos tentá-lo com as nossas palavras, pensamentos ou ações, pois essas são formas de ingratidão contra aquele que nos salvou e nos tirou da escravidão do pecado. Que jamais sejamos ingratos ou esquecidos das bênçãos que temos recebido do Senhor. O Senhor tem te abençoado? Amém. Então seja grato e não ingrato. Seja agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito. O povo é liberto, o povo sai do Egito, mas o Egito, infelizmente, ainda não tinha saído de dentro do povo. Hoje não é diferente. Muitas pessoas vêm para Jesus, mas traz consigo o mundo ainda. Então o mundo precisa também sair dessas pessoas. A nossa quinta lição falaremos sobre Balaão, quando Deus diz não. E agora eu lhe convido a vir comigo. Obrigado a você que tem assistido às nossas aulas, tem assistido os nossos vídeos, tem podido interagir com a gente e acredito que de alguma forma Deus também tem abençoado a sua vida. Não deixe de dar o seu like, o seu joinha. E se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, tá bom? Para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo para o nosso próximo vídeo aula. Em nome de Jesus, um abraço e até lá. Deus te abençoe.